Boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais essa live. Hoje eu vou falar com a Paty, ela vai contar sobre como está sendo a mentoria facilitadora para ela. Estamos no meio do processo ainda. A mentoria ainda não acabou, mas ela já vai contar os resultados que ela está tendo. Meu nome é Anita Paris, eu sou coach, mentora para coaches. Eu ajudo coaches a fazer 3K em 4 horas. O que é isso? É fazer R$3.000 em um workshop de 4 horas. Então, se você quer saber mais sobre esse processo, fica com a gente aqui hoje. A Paty vai dar o depoimento dela para contar como está sendo a mentoria. E convido você para participar no dia 14, segunda-feira, às 8 horas da noite, comigo, lá no meu YouTube da Masterclass, para você aprender os 10 passos para você montar sua primeira turma de desenvolvimento de pessoas e fazer 3K em 4 horas. Barreto Modas, Ana Paula, deusas lindas, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos clicar aqui no aviãozinho. Enquanto a Paty chega, vamos clicando aqui, convidando todos as nossas deusas lindas aqui para participar dessa live. Então vamos lá. Daqui a pouco a Paty tá aqui, né? Ela já vai chegar e aí eu já chamo pra gente começar esse bate-papo gostoso que passa assim rapidão, que a gente nem percebe. Uma coisa muito legal, né? Bastante com as minhas clientes, as mentoradas, que é a questão do soltar. Eu vou começar com esse tema aqui um pouquinho, até que a Paty entra e a gente já começa o nosso bate-papo. Mas soltar, né? O que é esse soltar? Soltar é quando você se permite receber. Quando você começa a tirar o olhar da razão, do controle. Então, quando você começa a soltar mais, a não ficar tanto querendo controlar as coisas, então isso é soltar. E o soltar é permitir receber. Quando a gente não se permite receber, quando a gente não solta, o universo ele já está pronto para entregar aquilo que é o nosso desejo, já está tudo pronto, né? Aquilo que a gente imagina para o nosso futuro, ele já está pronto, só esperando a nossa permissão para receber. Então, tem um momento da nossa vida que a gente trava, que a gente chega para a passagem para o próximo nível e a gente entra no movimento platô. Hoje uma amiga muito querida, que já foi minha mentorada, ela estava falando sobre esse assunto, né? Também nós falamos sobre isso. Então, quando nós travamos, né, em um ponto, é importante a gente parar e olhar, entender por que nós estamos travando em um determinado momento da nossa vida, porque é nesse olhar para dentro que a gente vai descobrir e vai destravar e dar o próximo passo para o próximo nível. Então, esse soltar ele é extremamente importante. Enquanto nós não fazemos esse movimento, nós não damos abertura para o receber. Então, isso é muito importante a gente ficar atento nos momentos de trava, né, de bloqueio, porque somos nós que bloqueamos para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, se alguma coisa que você está tentando fazer não está dando certo, você vai tentar fazer diferente, né, de outra forma, vai analisar, avaliar se a questão técnica está tudo bem, mas olha para si, olha para você entender qual é o movimento que você está fazendo e qual é o movimento que você não está fazendo para que aquilo chegue até você. Dada a introdução, Paty, Lorena, a Paty chegou também, Patrícia e Paty aqui, eu já vou chamar a Paty para a gente começar o nosso bate-papo.
Peraí. Ué, deixa eu ver. Ué, travou. Cadê a Paty? Paty, você tá aqui? Fala oi pra mim, Paty. Lorena tá. Cadê a Paty? Fala, manda um coração aí, Paty, pra eu ver você. Aqui. Pronto. Estou aqui, Olá, tudo bem? tudo bem. Boa noite a todos Boa e a noite. todas, né? Suas Aham. deusas, todas as suas deusas, todo o seu clã aí. Como é que tá a internet aí, Paty? Tá Tô no travando um pouquinho. 5G, tô no 5G, É, mas vamos lá. Tô vamos lá. animada e tô botando intenção que a gente vai chegar até o final. Então tá, então vamos lá. Então começa se É. apresentando para o pessoal conhecer você, quem é a Paty. Bom, você tá me ouvindo bem? Porque aqui o que Tô. acontece? Aqui ao lado tá tendo um barulho do vizinho. Eu tentei fechar o máximo aqui as janelas, as coisas, e botei o fone ainda para poder abafar mais o som para vocês e ficar melhor, A tá? gente tá, eu tô ouvindo só sua voz. Tá. Então vamos lá, quem é Paty, né? Uma pessoa que eu falo que eu sou apaixonada por pessoas, né? Porque minha carreira, parte dela foi em vendas, e para quem gosta de vender como eu, tem que gostar de pessoas, né? E uma outra parte foi que eu fui dona de um negócio e também fui apaixonada por pessoas, porque era para servir, né? E hoje eu continuo apaixonada cada vez mais por pessoas. Minha missão para todas as pessoas que passam pela minha vida como um todo é que elas levem a minha alegria, né, e o meu acolhimento. Então, essa é a parte que eu gosto de me apresentar um pouco de mim, porque eu sou puro sentimento, né? E profissionalmente, né, uma das minhas atividades é ser coach, né? Sou estudante agora de sociologia, que já é a segunda formação. A minha primeira formação, eu tive a primeira formação, eu já fiz 2 pós-graduação e agora estou em sociologia, né? E é a minha carreira agora, socióloga, que eu amo de paixão também. Muito bom. E na carreira de coach, que foi o motivo da nossa conexão, né? Eu tenho alguns processos, hoje eu estava descrevendo quais são os processos que eu vendo, né? Que a gente vai falar de vendas hoje. Então, hoje eu tenho o processo de identidade, hoje eu tenho o processo de carreira, né? De potencializar a identidade de carreira, de transição de carreira. Não é transição, não, gente. É pessoas que. A carreira que eu foco é no seguinte: você está num cargo e você quer ir para outro, né? E aí você quer conhecer melhor essas habilidades, competência, faça entrevista para que a pessoa faça processos internos, né? Para poder galgar na carreira. Esse é o meu foco. Eu só trabalho com isso, porque isso é fácil para mim e é nisso que eu foco. Eu trabalho com gestão de projetos, né, também. Estou com 2 projetos agora, voltado para gestão de projetos. O que mais que eu faço na carreira? E sou especialista em crença, porque é muita coisa. E sou especialista em crença. Isso tudo do nicho de coach, tá? Que eu nem vou falar o que eu faço fora disso. Mas é porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas agora eu descobri que eu dou conta. Porque tinha essa crença também, Anitta, de que você precisa escolher uma coisa para fazer dar certo. E, na verdade, eu consegui entender agora, depois dessa encalacração dessa semana, de identidade, de vendas, que eu não vou falar muito agora, que eu sei que você vai fazer as perguntas para mim, que eu posso dar conta de 2 ou 3 coisas sim. Porque estava sendo inserida em mim uma crença que as pessoas vinham, mas porque você tem muita energia, porque se você não foca, não é sobre isso. Quando eu me comprometo a bater aquela meta daquela semana naquele projeto, eu vou bater aquela meta. Seja de coach, seja de gestão de projetos, que eu também uso a identidade coach, mas, no entanto, eu uso a minha mesma de gestão de projetos, seja nos 2 voluntariados que eu tenho focado em sociologia. Isso não me impede. O que eu defini na minha agenda? Que hoje, na mentoria, a gente estava falando sobre agenda. Eu só peguei 2 trabalhos voluntários esse ano. Um no primeiro semestre
e um eu estou jogando para o segundo semestre. A gente tem reunião pontuais, já planejando para o segundo semestre. Então, assim, isso eu estou usando o quê? Identidade socióloga e coach nesses dois projetos. E tá tudo bem, porque são coisas pontuais. Quanto agora eu estou focando nessa última semana, que foi o boom das vendas, que foi em sessões de crença, focado na sua mentoria, aconteceu. E eu bati a meta, né? Uhum. Dentro de algumas coisas que a gente vai falar aqui que você vai pontuar em relação a ter batido essa meta. Então, é isso. Então, assim, eu antigamente eu ficava me punindo, Anitta. Era muito ruim isso. Porque eu tinha muita energia. Eu sempre fui assim desde criança. E todo mundo falava que eu não tinha foco. Ah, você não tem foco, você começa. Só que assim, eu terminava as coisas. Se eu estou em 2, 3 cursos no primeiro semestre, eu termino os 3 cursos que eu estou fazendo. Só que as pessoas de fora tinham a sensação de que eu não fazia. Só que assim, com o tempo, com o processo de coach individuais também, eu descobri que não era isso. Que eu era focada assim, né? E isso para mim foi libertador. Foi tipo 20 quilos da minha vida. Porque eu ficava me cobrando que eu tinha que fazer uma única coisa só. E fazer uma coisa só para mim é chato pra cacete, porque eu tenho muita energia e dá para fazer tudo que eu gosto e ficar feliz. É isso. Interessante isso que você está falando, Pati. É porque às vezes eu acho que dá essa interpretação mesmo, né? De que, Uhum. como assim? Eu só posso escolher uma coisa. E é muito interessante isso, porque na verdade não é que você tem que escolher, ninguém tem nada, né? Ninguém tem Uhum. nada. Mas quando a gente fala assim, né, de olha para um objetivo, traça a meta e Uhum. vai até o final, não significa que outras coisas não irão surgir ou que você não pode fazer, né? Por quê? Porque a gente é multidisciplinar. Então, é natural. A mulher já faz várias coisas ao mesmo tempo, isso é bem natural, né? Mas isso que você está falando é muito importante, né? Que o importante é começou, vai até o fim, termina. Isso é foco. Uhum. Porque assim, às vezes as pessoas que eu percebo, tá? Uhum. Elas travam muitas vezes na hora de escolher um, porque acha exatamente isso, que vai perder as outras coisas, né? E que ela não quer deixar de fazer. E na verdade, não é isso. É que Não. quando você olha na direção de um projeto, por exemplo, olha, agora eu vou fazer esse aqui, né? E você Uhum. foca, por exemplo, a pessoa que atende um nicho só de mulheres, ela vai atender só de mulheres só se ela quiser. Por quê? Sim. Porque mesmo ela tendo uma comunicação voltada para mulheres, tem homens que vão se identificar e vão chamar para contratar essa pessoa, né, para fazer um trabalho. Então, isso é muito comum. Então, a gente começa a observar e a entender isso, né? Então, assim, eu vou ter um trabalho só? Não. Você vai focar em um para você planejar, direcionar e ir, com essa meta, mas as outras coisas elas vão acontecendo junto, porque é tudo junto e misturado, né? A vida ela é Sim. assim. E Então, assim, eu gostaria de contribuir, porque eu sofri muito, Anitta, com isso. Porque eu, quando consegui assumir que eu tinha essa característica multidisciplinar, eu concordo quando você fala que a gente mulher já nasce um pouco com essa característica, mas não é para todo mundo. Você tem que entender o que é importante para você, por exemplo, que eu estou fazendo a questão da agenda, que eu aprendi. O que é importante para mim nesse primeiro semestre? O que eu estou focada? Né? O que eu quero realizar, né? Que você reforçou isso na sua mentoria também, né? Eu já trago de outras mentorias, mas você reforçou isso. Então, na sua mentoria, eu tive cada vez mais clareza. Tanto que eu falo, vou falar aqui o que a gente fala lá no grupo, que o exercício para mim, que está agarrado comigo, é o de clareza. Quando eu me desvio, eu volto. Quando eu me desvio, eu volto. Hoje à tarde, por exemplo, vamos falar aqui do grupo um pouquinho. Posso falar? Só um pouquinho? Do grupo? claro, claro. Aham. Então, aí teve a Lorena e a Ana Paula hoje que me ajudaram para eu ficar mais tranquila para estar aqui com você na live, que estava surgindo um monte de coisa ao mesmo tempo e minha mente estava acelerada. Eu, gente, me ajuda, porque eu quero passar. Eu Adri. vi, eu ouvi também. Então, eu queria passar com bastante tranquilidade e clareza e jogar a ansiedade de lado, tanto que eu meditei antes da live e consegui falar tudo o que eu faço. E aí, quem escuta do lado de fora fala assim: nossa, mas ela faz muita coisa. Ok, eu peguei 2 projetos de gestão de projetos,
esse ano não tenho condições de atender mais ninguém. Entende? E tá tudo bem para mim, gente. Mas eu amo fazer gestão de projetos. Eu me atendo com a minha necessidade de ficar feliz, ajudar as pessoas nessa área, que é uma área que eu também gosto. Então, mas assim, eu não tô atarefada. Entende a diferença? Eu sei que você entende, mas talvez as pessoas não. Então, é diferente às vezes quando a Anitta coloca assim, ah, a mulher ela é multitarefa. Ela é. Mas às vezes ela não dá conta de ser multitarefa. Ela só dá conta de ser multitarefa com produtividade, que é o seu objetivo aqui na mentoria também, que a gente tenha produtividade, é que você tenha clareza, que é o exercício que eu durmo agarrada com ele, eu brinco assim, a clareza. É aquele exercício maravilhoso que você passa. E eu reviso ele todos os dias, Anitta. Sabe? E às vezes, quando eu esqueço, você me puxa. A clareza. Paty, vem para clareza. Eu me desvio, às vezes, um pouco, realmente, porque aí vem empolgação, outras coisas envolvidas, né? Às vezes, é alguém que você quer ajudar. Olha só como eu tenho clareza de gestão de processos, né? Ok, eu tenho essas duas pessoas. Gente, esse ano eu não atendo mais. Pode vir um cliente? Pode. Mas, assim, tenho que ver se, tipo, se for só um dia, eu, de repente, posso organizar a agenda. Mas se for um projeto muito grande, não dá. Né? Eu tenho que saber o que ele quer dentro de gestão de projetos que eu possa ajudar que seja rápido, né? Para mim. Então, eu tenho essa clareza hoje em dia. E aí, graças a Deus, isso hoje eu fluo, como a Ana falou hoje de manhã, com leveza. Porque quando você tem essa clareza, é maravilhoso. Mas realmente, você tem que fazer uma coisa dar certo. Isso eu aprendi no Empretec do Sebrae. Né? Você primeiro faz uma coisa dar certo. Eu fui lá, fiz, fiquei em segundo lugar na premiação do Empretec, do regulamento, bati a minha meta. Na verdade, eu fui surpreendida lá, tem algumas coisas. Mas você tem que aprender a ter esse hábito de bater a meta. Agora, se você se meter em um monte de curso, um monte de mentoria, e você não finalizar, por exemplo, quando eu passei mal no início da mentoria, que eu gosto muito de falar das dores, né, Anitta, de ser empresária e dona do seu próprio negócio, porque muitas vezes as pessoas vendem muito clichê de que só o lado bom, e não é. Eu passei uma semana muito ruim na mentoria, e eu cheguei para o outro mentor que eu tinha mentoria individual, eu falei assim, olha, em janeiro eu não consigo dar conta. Eu quero seguir com a Anitta, tudo bem para você? Ele falou, tudo bem. A gente retomou agora, em fevereiro, agora não, essa semana, na verdade. E ficou tudo bem. Por quê? Porque eu não tinha energia suficiente para focar nos dois. Agora eu voltei com gás total. Ele tá assim, de boca aberta. O que aconteceu? O que ela fez contigo? Né? Ainda tá perguntando o que você fez comigo. Por quê? Outra coisa que eu quero falar aqui muito importante, Anitta, que quem cuida da minha mente, uma das coisas que eu faço na minha mente, eu tenho uma psicóloga que me equilibra nisso, né? Quando você falou assim, ah, Patrícia, o que fez aquela virada? Cara, eu tenho uma psicóloga que me orienta o tempo inteiro, tanto nos meus processos de coaching, né? Porque eu atendo mulheres. Esse ano eu não estou atendendo, mas eu tenho um projeto com mulheres que sofrem violência na questão, coloco elas no mercado de trabalho, mas é um trabalho muito específico. E aí essa psicóloga me ajuda também nos meus processos, né? Então, de coaching em relação a isso. Mas bora para a mentoria. O que você tem para me perguntar para eu ir respondendo? Senão eu falo demais aqui. Eu quero que você conta, Já né? falei do grupo, já falei de muita coisa. Conta Ah, pra gente como que ah, você estava antes de começar a mentoria e quais uhum. eram as expectativas para a mentoria. Tá. Eu quero primeiro que você me norteie aqui quantas aulas a gente está na mentoria. 6 ou 7 aulas que a Sete. gente está? Sete, Ontem foi beleza. sete. Eu amo esse número. 7 é o meu número de poder. 7 e 9. Então vai ser divertido. Então, primeiro, qual foi o objetivo que eu comprei a mentoria, né? Primeiro eu Antes vou. fala como que você estava, né? Como que Então, você como estava que e eu as estava expectativas. confusa, querendo ir para o digital, querendo aumentar o meu budget, né? A questão da venda, a questão da promessa que você fala, que trabalhar em menos tempo e ganhar mais, né? Que é atender em grupo. Então, isso já é a metodologia para a gente ir para o digital, né? E eu estava numa resistência absurda de ir para o É digital. digital Porque ou eu, presencial, né? Tanto faz. exatamente. Não, Pouco o da presencial eu já fazia. O compreensão. presencial eu já fazia, né? Aqui, tanto que eu apliquei lá em Búzios, sessão de crença, né? Pra galera que estava lá. Duas, inclusive. Mas o presencial para mim é tranquilo. Mas o online, tem alguma coisa aqui que não estava, né? Alguma crença, alguma limitação, enfim. E aí era isso. O objetivo que eu entrei era isso. Eu estava confusa, eu não sabia.
como ir para o digital no sentido de atender em grupo, né? Como eu ia me posicionar, como eu ia criar um método, que na minha cabeça não tinha método. Descobri hoje com a minha amiga que entrou agora, a Maria Honoro, que ela me deu a clareza de que eu já tenho o meu método, né? Eu não estava assumindo, na verdade, que eu já tinha o meu método, que eram as limitações que eu tenho, e tá tudo bem, né? E aí, eu queria essa clareza, né? Como era atender em grupo? No Zoom. Agora, vê se você tem... Que loucura, né? Eu fui lá em Búzios, a gente já estava na mentoria, eu apliquei lá presencial, e quando é para ir para o Zoom, e não deveria ser a mesma coisa? Deveria. Mas eu não sei o que está me bloqueando, que na verdade eu ainda não consegui essa meta ainda. Mas eu sei que até... Estamos na sétima, né? Mas ainda dá Certo. tempo. É. Exatamente. Hoje eu já mudei as minhas estratégias para conseguir isso. Para bater essa meta por completo, esse método, né? Então, quando eu entrei, era essa expectativa. Mas, assim, eu queria muito falar de uma coisa, que eu acho que você vai abrir vaga, né? Vai? A gente vai abrir a próxima Então, turma. então, eu vou falar bem rapidinho a questão da crença antes de entrar. Era que eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque não ter dinheiro não é que eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha para investir agora, né? Porque meu foco estava em outras coisas. Mas aí eu olhei para essas outras coisas e falei, gente, eu não tenho dinheiro. Mas aí o que eu faço, né? Eu sou muito boa de negociação. E aí eu fui pedir ajuda para uma amiga. Amiga, eu tô num negócio, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas eu sei que esse negócio é bom para mim. E Anitta, se tem uma coisa que eu tenho, não é lábia, não, é confiança. A palavra é confiança. Eu consegui entender isso com os meus clientes futuros, Anitta. As pessoas confiam em mim como investimento para eu dar retorno. É incrível. E aí minha amiga falou: não, ok, eu vou fazer por você e a gente vê como que a gente faz lá na frente. E ela me emprestou o dinheiro, o cartão, para eu comprar. E eu comprei, tô aqui, tô maravilhada, né? Já peguei o dinheiro de volta essa semana. Que eu adoro fazer curso e pegar o dinheiro de volta logo. Né? Colocar a meta de pegar o dinheiro de volta. Então, e a gente ainda tem essa crença quando a gente entra. Você perguntou como é que você estava antes? Com medo. Medo do novo, de atender em grupo, com medo de que não ia ter dinheiro para pagar a minha amiga, entre aspas, né? Porque eu vendo processos. Mas assim, dá aquele medinho, né? Por mais que eu sei que agora eu reativei e abracei a minha vendedora, coloquei em evidência a identidade de vendedora, eu não estava com ela ativada. Então eu entrei com medo de não dar conta de pagar. Mas que na verdade agora eu estou me divertindo vendendo. Então essa era eu antes. E tá o grupo todo, né, se divertindo junto com você, vibrando, né? A Pois gente tá é. vendo esse movimento todo de várias vendas. Gente, fiz mais uma venda, fiz mais uma venda, fiz... Quantas vendas foram, Paty? Então, o desafio da venda foi o seguinte: eu sou muito Hum. estrategista, então eu decidi assumir essas características. Então, qual era a minha intenção, né, na venda? Era bater uma meta de 4.000, mas na verdade o seu método é 3.000, mas eu tinha colocado 4, né? Então, usei algumas referências do método, né? E aí, o que aconteceu? Eu queria vender para os meus próprios clientes, que eu queria melhorar o meu relacionamento com o meu cliente, a minha comunicação interna com os meus clientes. E aí, e qual era o outro objetivo em cima disso? Era vender sessão de crença. Pegar aquela semana passada e vender só sessão de crença, só focar nisso. Eu não queria focar em vender processo de coach. Não queria vender gestão de projetos. Não era isso. Era vender sessão de crença. Porque assim, eu nunca tinha focado nesses 3 ou 4 anos que eu sou coach. Eu nunca tinha focado. Vamos botar aí, da especialização que eu fiz de especialista em crença, que já vai fazer 2 anos, eu nunca tinha focado em vender tanta sessão de crença. A sessão de crença era uma coisa que eu vendia como bônus, eu acrescentava nos meus processos, eu ajudava as pessoas lá no método e era anjo e tal, mas eu não focava em vender a sessão de crença, sabe? Era mais assim, as pessoas que sabiam e que me compravam. Sabe aquela coisa assim, você não oferece, mas a pessoa vem e compra? Era mais ou menos isso. E eu queria desmistificar isso. Gente, eu não vendo isso. Por que eu não vendo isso? Eu fiquei me perguntando. Se o objetivo lá da mentoria da Anitta é vender sessões de crença na minha cabeça, tá? Não é isso. Mas na minha era, quando eu entrei. A Lorena me esclareceu hoje que não é também sair. Mas tudo bem. E aí eu falei assim, cara, a mentoria da Anitta é vender sessão de crença. Então eu vou focar em vender sessão de crença. Agora, se eu vou conseguir em grupo, se eu vou conseguir individual, eu não estava preocupada com isso. Eu estava com a meta de bater os 3.000 reais. Era a meta. Aí eu falei, se eu vou vender individual, se eu vou vender em grupo. Só que, na verdade, em grupo ainda estava me dando um frio na barriga.
Eu falei, gente, mas eu apliquei lá presencial. É o que eu tô te falando, eu apliquei lá presencial em Búzios. Por que eu não posso aplicar no Zoom, gente? O que está acontecendo na minha cabeça? Eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Que a gente fala a questão das crenças, da organização, da venda, do processo de venda. E hoje eu sentei para olhar para tudo isso e foi a Lorena e a Ana Paula que me ajudaram a entender um pouco. Realmente, eu não foquei em colocar ninguém no grupo. Eu não foquei nisso. Eu foquei, por quê? Porque, Anitta, eu me desafiei nesse primeiro momento da mentoria a vender sessões de crença. E validar que eu sou capaz de vender sessões de crença. Era assim, tanto quanto e com tanta facilidade como eu vendo a sessão de coach. E não tem nada de errado. Sim. Então, assim, eu quis me desafiar como profissional na A mentoria. Rita falou isso para você também. Ela mandou um áudio. E aí eu É, escrevi lá no grupo para você, né, Pati? Você bateu a meta, você bateu a sua meta, a meta que você estabeleceu, né? mas estava baseado no método. Por quê? Envolvia a questão de crença, que é o que a gente fala na maioria das vezes, né? Ou vamos botar assim, 90% das vezes que a venda em grupo é uma sessão de crença. Na verdade, a gente sabe que a gente pode, nós que somos coach, a gente pode vender em grupo qualquer sessão que a gente aplica nos nossos coaches, né? Uhum. A Lorena me esclareceu isso hoje, que não era só a sessão de crença. Sim, Então, assim, não. beleza, mas na minha cabeça era, no início, até hoje, que eu Hum. conversei com a Lorena. Aí veio a Ana Paula falando, não, Paty, também não é. Mas assim, você. E a Ana Paula me consolando que eu tinha batido a meta. Eu falei, a meta dos 3.000 foi batida. O Não, método foi de ser crença. superada, né? Na verdade, foi Foi superada. superada. Você fez Exatamente, foi 4.000. superada. É. É. E aí os 4.000 foram o quê? Foram 15 sessões de crenças que eu vendi, né? Que eu fiz uma promoção para poder agilizar para os meus coaches e vendia sessões de individuais de coach, né? Para algumas pessoas que já me conhecem e tal, queria uma clareza, aplicar uma ferramenta para a pessoa poder voar. Então, acabou que eu vendi os 4.000. Eu bati a minha meta também, pessoal, dos 4.000. E bati a meta da quantidade de pessoas que eu queria vender as sessões de crença. Porque lembra que a sessão de crença é o quê? Jogar no grupo 10 pessoas. Eu vendi 15 sessões. Olha que louco. Só que eu vendi para uma quantidade menor de pessoas, né? Porque a gente sabe que aquilo que eu comentei no grupo, quando você me perguntou, Paty, mas por que você vende 5, né? Sessões de crença? Porque depende do nível de consciência da pessoa. Nós sabemos chegar na crença raiz, mas tem pessoas que têm resistência para chegar nela. Então, e aí o que acontece? Eu vou fazendo aos poucos, porque eu sei que aquela pessoa, baseado no questionário, que eu sou pesquisadora também, né? E aí, através do questionário, eu consigo entender qual é o nível de consciência que a pessoa tem. E se ela está resistente ou não. Se ela estiver muito resistente, eu vou vender para aquela pessoa 5 sessões. Não é para todo mundo que eu vendo 5 sessões. Entendeu? Porque depende do nível de consciência que eu percebo em relação à resistência. Fazendo uma pequena entrevista e umas perguntas que eu faço. Então, e aí a Ana me ajudou nisso hoje, entender que eu tinha batido a meta. Você não bateu o passo a passo do método, mas aquele áudiozinho lindo que ela gravou, me explicando que o quê? A minha ansiedade, né, não me deixava. E o meu... vamos falar do meu chicote, né? Chicote, né? Eu sou uma pessoa muito exigente, Anitta. Você viu quanto eu fiquei na dor. Você me ajudou numa sessão de crença magnífica, né? Que eu consegui para o recurso, mas eu fui para o recurso com uma velocidade, né? Que eu tava, quero bater a meta. Não fiz o método, mas bati a meta do valor e bati que era o foco, era vender sessão de crença, né? E aí eu fiquei me perguntando, será que eu não tenho a crença de que eu tenho que fazer do meu jeito? Né? Mas eu vi que não é isso. A resistência é uma outra que eu também já identifiquei, que depois eu vou falar para você. E tá tudo bem. E tem uma outra coisa, minha amiga me questionou falando assim, será que não é porque aquelas crenças que as pessoas têm? Porque você é coach, aí você não está querendo aprender ou aceitar a metodologia da Anitta, me colocou esse questionamento. Eu falei, não, desde o início eu falei que eu entrei na mentoria para aprender, e ela sabe disso, eu vivo repetindo isso no áudio. Mas a minha amiga falou, você pode estar falando, mas você não está tendo essa atitude de realmente se abrir para atender e aprender a metodologia da Anitta. Será? É possível. Eu estou analisando essa questão que ela colocou. Está tudo aqui no caderno, minha amiga. Agora à tarde, foi só anotações das amigas, da Ana, da Lorena, e buscando clareza, porque eu quero bater essa meta. E eu quero bater com um método, né?
Então foi isso. Foi assim, um Muito foguete, né, bom, Anitta? Como Paty. é que foi para você? Agora eu posso fazer uma pergunta? Como é Pode. que foi para você ver no grupo esse movimento? É, Assim, de tudo que eu fiz. Assim, eu acredito que você, assim como eu, profissional, você ter me visto naquela dor absurda, né? Que eu chorei, eu tava com uma dor no peito que parecia que eu ia infartar, era a sensação. Juro para você, doía muito aquela crença. Que meu coração, eu botava a mão assim, Anitta, no meu coração e latejava, assim, sabe? Uma dor que eu nunca senti em sessão de crença. E eu queria saber como é que foi para você isso. Agora eu fiquei então, curiosa. o movimento, né? Esse movimento do grupo, ele tá muito gostoso, né? Ele tá muito Uhum. saudável, ele tá muito num movimento de progresso, né? Então, assim, vocês estão progredindo muito. Então, desde o início, qual que é o intuito, né, da mentoria? Ajudar os profissionais, né, os coaches profissionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas, a conseguir aprender técnicas e aplicar em grupo, né? E desenvolver o seu próprio método. Então, cada pessoa tem uma especialidade. Então, Uhum. dentro dessa especialidade, eu vou ajudar esse profissional a aplicar aquilo que ele conhece em grupo, ensinar como ele pode criar o seu próprio método exclusivo e criar os seus grupos e aplicar essa metodologia, né? Eu vou fazer Aplicar. igual aquele emoji, assim. Eu aprendi isso hoje. Como é que pode isso? Eu não estava prestando atenção? Então, de repente é a pergunta aí que você está avaliando que a amiga te Não, porque sabe o que, que eu acho? Não, eu acho que não tem nem a ver com a questão de ser coach também. Eu acho que tem a ver com a ansiedade, que foi o que a Lorena falou. Eu eu fiquei na falei também, ansiedade de eu bater a falei, meta. seu nível de E ansiedade aí, aumentou. o meu nível de ansiedade elevou depois que a gente quebrou a crença. E eu foquei em bater a meta desesperadamente, sem olhar para os detalhes do método para bater a meta, conforme o método. Eu acho que foi isso. Tem mais É, a ver com isso, eu acho. é. Mas é interessante, né, ver a evolução, né? A evolução de cada uma, o crescimento de cada uma, né? Observar a forma como vocês chegaram e como vocês estão agora, que vocês estão no E meio do eu ainda estou na sétima, imagina eu na décima. Gente, vai ficar um horror isso. Eu na exatamente. sétima já estou assim. Na décima, Ana, a Ana tá botando umas coisas aqui para mim que eu nem estou nem conseguindo ler. Mas imagine na décima como a pessoa vai ficar. E já tô aqui na fila, sou a primeira do upgrade, tá? Vocês saem da fila, porque quem tá na fila do upgrade agora sou eu. Rapaz, Então, Anitta, muito interessante. Olha só o que, que é, né? O nível de atenção. Agora eu vou falar sério, eu já brinquei aqui um pouquinho, mas como a gente se perde quando a ansiedade vem, né? Porque você viu, eu sim. tô focada desde o início da mentoria. Mesmo na dor, você viu quanto eu estava disposta a mudar, né? E foi uma dor profunda, né? Só que aí depois eu passei pela dor profunda e fui para o extremo, para a ansiedade, né? Foi quando eu pedi socorro para minha psicóloga, né? Eu falei, me ajuda, me dá uma sessão extra aqui, por favor, porque eu preciso voltar para o centro, né? A dor me levou para um extremo, e na verdade o extremo também não funciona. A gente tem que realmente manter o equilíbrio. E aí Não, na eu verdade assistia. funciona, é muito bom. Não, mas assim, depende. Há momentos que atrapalha também. Porque aí o que, que aconteceu? Para mim, atrapalhou nesse momento, porque foi o que a Lorena falou. Eu foquei na meta, mas eu ouvi todas as suas aulas praticamente já, mas eu não prestei atenção no método o suficiente para bater a meta dentro do método, Uhum. né? É E que tudo assim, bem, que eu ainda estou aprendendo. por que que eu tô falando que o extremo é bom, né? Porque o extremo, ele mostra que tem alguma coisa que precisa ser olhada. Sim. Então, esse ponto, ele é bom. Então, fala assim, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso rever internamente para que eu consiga dar o próximo passo, passar para o próximo nível. Então, toda vez que essa dor vem, que esse desequilíbrio aparece, o que que ele está mostrando? Que a gente precisa olhar para alguma coisa que ainda não foi olhada, que ainda não foi vista, né?
Então, isso é bom, porque a gente não vai conseguir manter o equilíbrio a todo momento. Porque nós somos Uhum. seres humanos, a gente erra, nós trabalhamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e tá tudo bem. Então, essa dança, né, que a gente fica ali entre os opostos, entre os extremos, faz parte da vida. Então, querer se colocar em um nível onde, eu não vou sentir muita dor, não vou sentir muita alegria, que são extremos, não tem Uhum. como, né? Em algum momento eu vou sentir muita dor, em algum momento Uhum. eu vou estar equilibrada, em algum momento eu vou estar mais eufórica. Então, assim, a gente vai dançando por esses extremos, né? Passando por toda essa que é a nossa jornada e tá tudo bem, faz parte, né? O mais importante de tudo isso é quando nós temos consciência e a gente consegue parar, analisar, né? Se autotrabalhar dentro das Sim. técnicas que a gente aprende e que a gente se aplica, se auto-aplica. E aí você fala assim, não, peraí, eu preciso olhar para isso. E aí você dá um Uhum. salto para o próximo nível, né? Então isso é Sim. muito bom. E em relação à prospecção, né? E foi muito engraçado também a questão da venda, né? Que eu ativei a vendedora, fiquei feliz, abracei, beijei. Eu falei, eu te amo, eu amo vender, e é isso. E todo mundo, aquelas crenças, né? Hoje até eu fiz um post lá no meu perfil falando da venda. Gente, eu amo vender, gente, é tão gostoso isso. Só que o vendedor de antigamente, que era o que meu pai falava, você foi vendedor, isso não é profissão, né? Aquelas coisas que a gente escutava antigamente. E é engraçado porque, assim, devido a essas crenças que eu fui descobrindo do meu pai, aquelas coisas, eu parei de vender. Olha que louco. E eu sempre fui de vendas. E aí agora, na sua mentoria, que eu entrei com ela desativada, vendedora, né? E eu falava, gente, como é que eu quero entrar? Olha que louco, contraditório. Eu queria entrar, entrei numa mentoria que é para aumentar o meu ticket médio, botando 10 pessoas, né, com seu método aí de R$ 300, ganhando R$ 3.000 em 4 horas, mas eu não quero vender. Como assim? Né? E não estava desativado da vendedora. E quando eu ativei a vendedora, o que eu fiz, né? Depois daquela crença que você tratou que eu ativei a vendedora? Eu comecei a testar uma prospecção diferente. Por quê? Porque eu já tinha um histórico de venda. Só que agora o marketing digital ele mudou. O olhar da venda, né? O profissional tem que se vender, né? O eu empreendedor tem que se vender, os coaches principalmente, né? E aí, o que acontece? É interessante porque eu comecei a testar várias coisas. É como você falou. Paty, você gastou energia e tal. Ok, eu gastei energia, mas eu precisava ver isso. Por quê? Porque eu estava quebrando umas crenças que estavam muito profundas em mim em relação à venda. Então, assim, eu queria ir no meu limite para eu assumir agora que eu amo vender. E eu faço isso de forma simples. E hoje eu coloquei isso lá no meu post. Eu falei, eu não vendo, eu crio um relacionamento. E aí, depois de você criar um relacionamento, é que eu vendo. E a maior experiência, Anitta, meu maior prêmio de tudo isso não foi o dinheiro. Foi você, com a sua metodologia, ter me dado a segurança que eu consegui vender 5 sessões de crença para uma mãe de uma cliente minha de 82 anos. Uma pessoa com 82 anos está me ensinando o quê? Muita coisa. Porque uma pessoa de 82 anos aceitar passar por um processo de sessão de crença é uma coisa linda, porque ela tem uma energia de viver, porque o neto nasceu, né? Então, assim, de todas as metas, para mim, a mais desafiadora foi vender um processo de crença, né? Para uma senhora de 82 anos. Então, e assim, agora a gente está, né, dentro da. Conseguir ressignificar. Eu usei um outro método, por causa até da questão da idade, da mentalidade, que é um método que eu aprendi num outro, né? Mas, assim, toda a segurança veio da tua mentoria, para eu criar coragem. Eu não usei o seu método nela, por quê? Porque ela não ia conseguir acompanhar, ela não consegue escrever. Então, eu aprendi por um método de associação de ressignificação de crença. E ela está respondendo a esse processo. Então, assim, mas assim, se não fosse as deusas me apoiando no grupo, se não fosse você, eu não teria co-criado, entre aspas, essa cliente para mim, né?
Então, assim, sabe por quê, Anitta? Eu tô ressignificando que eu queria fazer isso com meu pai. Meu pai tá em cima da cama. Eu vivo falando isso no grupo, né? Que eu tenho uma ligação muito forte com ele. Então, eu atender ela, eu ressignifiquei isso. Poxa, como eu queria estar fazendo isso pelo meu pai. Mas quando eu atendo, eu agradeço por tudo que eu vivi com ele, por toda a história dele, por tudo que a gente viveu juntos. E eu saber que eu tenho paciência para atender uma pessoa com essa idade. Porque eu já trabalhei muito, tive voluntariados com idosos, né, em várias situações. Então eu tenho paciência, as pessoas que me conhecem sabem desse meu lado, que eu tenho paciência, né? E é tanto que a minha cliente indicou. Patrícia, eu vou indicar e vamos ver como é que vai ser. Eu falei, ok. Disse que a mãe dela tá maravilhada com a sessão, a primeira, né? Já até compartilhei lá no grupo qual foi a crença. E para mim esse foi o maior tesouro, sabe? Porque aqui na mentoria eu senti essa segurança de me colocar como profissional, que a tua especialidade também é crença, para poder vencer esse desafio de atender uma pessoa com essa idade, que isso nunca tinha acontecido. O máximo Isso é que eu atendi incrível. uma pessoa para crença tinha sido 55 anos, não 82. É, é incrível, né? Você conseguir ter a segurança, isso é primordial, né? Sim, Porque muitas vezes as pessoas não fazem porque elas estão inseguras, né? É uma sim. insegurança de achar que não vai conseguir, né? De pensamentos que estão ali limitando, que ela não vai conseguir, que isso não pode, não, mas eu não posso, né? Atender uma pessoa, né, com 80 e tantos anos. Então, tem vários pensamentos que pode ali nesse momento anular uma venda, por exemplo, né? Atrapalhar Sim, esse momento de fazer uma venda que a gente sabe que é super possível, que pode. Mas se a pessoa não tiver segura, ela não consegue, né, dar esse próximo passo. Então, isso é primordial. Então, eu prezo muito e trabalho muito mesmo isso fortemente na mentoria, né? Essa questão da segurança, da integridade, da autorresponsabilidade. Por quê? Porque são esses pontos que vão fazer a pessoa conseguir chegar lá, né? Ter coragem sim. e falar, não, agora eu vou assumir esse negócio aqui e vou fazer acontecer. Então, isso é muito importante, né? E a questão, assim, que eu falo, que no início, né, eu falo pra caramba. Então, assim, eu ouvi muito dos meus pais, Anitta, que eu não ia ser nada, né? Então, toda hora esse pensamento volta. Aí eu ressignifico, ele volta e eu ressignifico. Eu tô nesse processo, tá tudo bem. Tô consciente que eu tô nesse processo. Porque talvez eu não tenha me permitido ainda acessar a crença raiz, porque dói, obviamente. Então, eu tô Mas no essa movimento, é uma crença raiz. Essa é uma né? crença raiz. Por isso que você está dizendo isso. Ah, eu tenho que ressignificar, olhar para ela de novo. Crença raiz a gente não elimina. A gente Você estava falando isso hoje pra gente, né? Então, é esse o papel, né? É uma crença muito profunda, é uma crença raiz, né? Que a gente conseguiu chegar. E assim, é entender as pecinhas, né? As pecinhas se encaixando no momento que, eu tô me sentindo mal, não tô conseguindo passar próximo nível, tô me sentindo bloqueada, paralisada aqui nesse momento. Então, assim, já sei, aquela crença lá, não, não é assim, né? A gente sabe que não funciona assim. Então, eu tenho que parar, entender, naquele jogo, daquele momento, daquele nível, o que que aquela crença que está me limitando, o que que ela está dizendo, qual foi o contexto naquele momento da paralisação ali, É igual desse agora, bloco ela de tá me informação. paralisando um pouco, eu sinto, em relação a ser pelo Zoom, né? O Meet, enfim, e sem grupo. Aí é isso que eu te falo. Eu aplico isso presencial, gente. Mas Entendeu? a É gente muito louco. sabe que a crença, ela não é racional, né? Ela é emocional. Então, e eu tô lidando com isso. Mas eu não deixei de tentar me superar essa última semana, né? Que passou aí para as vendas. Que eu testei um monte de coisa também. Foi uma experiência para mim incrível, né? De Ótimo. prospecção, de relacionamento, da forma que eu me comuniquei com os meus clientes e tal. Agora eu vou focar em prospectar novos clientes, né? Eu falei que semana passada eu bati essa meta, foi muito divertido. Eu só brinquei. Eu brinquei de vender, sabe? Eu queria experimentar outras coisas, né? Eu vou brincar de vender aqui, que eu ativei a vendedora e tal.
E foi de forma leve. Ah, esse aqui deu certo, esse aqui não deu, o script assim deu, o outro não deu. E tá tudo bem. Fiz todo o levantamento e análise do que eu fiz. Entendeu? Então foi muito rico para mim isso. Inclusive, que acabou que isso deu start para várias pessoas começarem a me procurar quando eu estava fazendo as histórias de venda para saber sobre crenças de vendas, né? E as pessoas não têm coragem de vender. É. E é E é interessante que legal. eu startei para um nicho que eu nem estava esperando. É. Tá vendo? Quando a gente segue o fluxo, né? E solta, que eu comecei esse tema aí no início, até você chegar aqui pra gente fazer a live, eu comecei a falar sobre o soltar, né? E é isso, quando você solta e entra no fluxo, as coisas começam a Maravilhoso. acontecer. Olha o que que a Ana tá falando aqui, ó. A aula de ontem foi incrível. Você mostrou como as crenças de identidade podem atrapalhar as vendas e todas as outras áreas. É porque a crença Sim, de identidade, ela é extremamente profunda. E assim, para trabalhar ela, a gente tem que ter muita integridade mesmo sim. para poder olhar para ela, conseguir identificar quais são os comportamentos, os padrões que elas geram, né? E conseguir entender e fechar ciclo para que essa crença ela comece a perder a força que ela tem. É, Então foi muito poderoso ontem mesmo, né? Nós falamos sobre venda foi no nosso maravilhoso. e depois a gente aprofundou um pouco mais nessa crença de identidade, que é extremamente profunda. É, que é a questão que foi minha também, porque eu tinha ativado a vendedora uma vida inteira, que eu trabalhei com vendas, né? Não foi só em vendas, mas a maioria foi. E eu tinha desativado, sei lá por que aconteceu na minha vida, que eu não sei. E aí você volta para a questão da identidade da vendedora. E olha que leveza, né? E aí é aquilo que a gente está falando aqui. E aí agora, né, o próximo passo, como você fala, é eu tentar alinhar e tentar descobrir por que que não pode ser no grupo, né? Porque eu estou ainda com esse bloqueio. Tá tudo bem. A Aninha me salvou hoje dizendo, Paty, tá tudo bem. Agora vamos tentar descobrir o que que é isso para ir para o próximo nível, né? Mas olha que interessante, Anitta. Eu ainda sinto aquela voz do meu pai que eu te falei, né? Ah, não vai, né? Não é para você, não sei o quê. E aí eu queria voltar um pouquinho nisso, porque assim, a gente fica agarrado, né? As coisas, a aprovação dos nossos pais. E a Lorena me fez descobrir que eu bati 2 metas sem eu me dar conta, né? Porque a gente passa batido e não vê que bateu meta. E aí eu ficava numa, como diz, um questionamento mental, para não usar outra palavra aqui. E eu ficava no questionamento mental dizendo, ah, não, eu quero bater X reais por mês. Cara, olha só, eu fiz um exercício com a Lorena que eu consegui entender que a meta que eu estou botando para bater financeiro, eu já bati lá atrás. Só que algumas coisas na vida pessoal desandou, né? E agora está voltando para o trilho também, essa questão da vida pessoal. E a Lorena falou, ué, Paty, você já viveu isso. Traz essa sensação de volta, né? Exatamente. E quando eu trouxe essa sensação de volta, eu vendi rápido os 4.000, né? Por quê? Porque eu já tinha batido a tal meta que eu tô querendo idealizar. Na verdade, ela já aconteceu lá atrás. Eu só quero Uhum. bater de novo, tá entendendo? Bater de novo, ter agora a sensação em estado de consciência mais expansiva depois dessa mentoria e bater de novo para poder ir para um outro nível. Quero trazer essa sensação de volta, bater essa meta que eu estipulei um tempo atrás, porque eu preciso ressignificar, porque era numa sociedade que eu tinha, né? E eu quero ressignificar também isso, esse momento da sociedade. E eu falei, não, eu quero bater de novo, para agora sim ir para um outro nível da meta financeira. E por isso que eu estou na mentoria individual, que o foco é esse. Voltar lá, bater naquele nível. Então, e é muito engraçado, porque assim, o Tuca, ele, falando assim dos dois profissionais, né? Só um pouquinho. Ele consegue, Anitta, me entender bem. Às vezes eu falo, não, eu preciso de ajuda, eu quero bater a meta da Anitta agora. Ele, peraí, vamos fazer. Ele me ajuda sem problema nenhum, sabe? Porque eu tô na mentoria individual. E você também faz isso, né? Você tem algumas pessoas no grupo, que você auxilia no grupo, e você também tem as suas mentorias individuais. E é muito bacana isso. Porque no início era um dos meus medos, lembra? Quando a gente se conheceu pessoalmente? Que eu falei, Anitta, Uhum. como eu dou conta de 2 mentorias? Eu quero entrar, mas e a mentoria? Eu tô numa mentoria, Anitta. Aí a Anitta falou, tem gente que consegue. Caraca, quando você falou aquilo, você botou um bichinho aqui atrás da minha orelha. Tem gente que consegue. Eu falei, então, se tem gente que consegue, eu vou conseguir esse cacete.
E Eu foi acho assim que eu máximo. entrei na mentoria. Tu lembra que eu falei, como Anitta, eu vou ficar louca? Ainda falei pra você, né? Eu vou ficar louca. Eu não vou dormir, não sei o quê, Anitta. Tem gente que consegue. Pra que você foi falar isso? Que eu gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Aí E ferrou. não tem gente que consegue, você não conseguiu? Consegui. Em janeiro eu adoeci, né? Peguei uma gripe muito Porque, forte, que eu não fui. porque é tudo Nem, junto eu fiz misturado. só. Eu fiz só o exame do Covid, que não era Covid, mas não fiz daquela Oncre, sei lá o que, esse outro vírus que tá por aí. Mas eu fiquei mal, né, em janeiro e eu suspendi temporariamente a dele, em janeiro. Mas agora a gente, eu e ele, a gente tá com força total na meta. E eu sou uma E é pessoa focada. natural, né? Então, Tá travando aqui um pouquinho. Às vezes eu começo a falar porque parou aqui para mim, mas acho que você tá falando também. é. Então, assim, eu, como sou uma pessoa focada, né? Quando eu coloco as minhas metas, ele sabe que eu consigo bater as minhas metas, que já é a segunda vez que eu estou fazendo mentoria com ele. Eu comecei com ele em grupo, depois eu fui para individual. E agora eu estou só no individual. Então, acaba que ele sabe, já me conhece. Então, ele sabe que eu coloco o desafio para lá e bato. Você viu como é que foi essa última E semana? É é assim com legal, né? ele. Porque quando a pessoa fala que não tem tempo, né? Na verdade, todo mundo tem tempo. Paty, o nosso bate-papo tá uma delícia, tá super gostoso. Mas já faltam aqui, ó, alguns É. minutinhos para dar uma Tá. hora de live. Então, eu gostaria que você falasse considerações finais, as expectativas até terminar a mentoria, como é que tá isso? Bom, a minha expectativa é que só depende de mim, eu quero bater a meta, né? Que só depende de mim. Embora o apoio do grupo realmente é muito importante para tudo isso. E essa semana, como todas as outras, como naquele momento de dor, eu sou muito grata ao grupo, né? Todo o grupo, por ter me apoiado, seja na leveza dessa semana de ter batido a meta na semana passada, seja nas minhas confusões dessa semana com a meta batida, seja no momento de dor, tá todo mundo ali se ajudando, né? Como a Valkyrie usou a expressão na live dela, ninguém fica para trás, né? Só fica se quiser, porque a gente está ali para motivar, né? E é fantástico. Agora eu vou com mais leveza, como a Ana falou, por quê? Porque agora que eu entendi que eu já tenho o meu método e que você vai aprimorar, me ajudar a aprimorar o meu método. Só que eu não estava com isso na cabeça quando eu comecei. Na minha cabeça, eu ia aprender o seu método e eu ia aplicar o seu método. Ia Também. ser tipo assim, o seu método. Não, na minha cabeça é assim, seu método ia ser mais um produto. Só que assim, o seu método é para vender o seu produto e o meu também. E eu não Exatamente. estava entendendo isso. Eu entendi isso hoje com o apoio das suas duas anjinhas, Ana Paula e Lorena. Então, assim, eu confesso para você, né, que você já comentou com a gente que o valor não vai ser mais um mês. Eu sinto muito para quem não fez. Eu sinto muito para quem não fez, porque realmente vale muito, né? E você está super no flow para ser realmente remunerado como você merece em relação a isso. E eu só quero o valor do upgrade, por favor, coloca lá no grupo, que eu quero. E assim, é Ninguém quer isso. Ah, sair, né? Estão no meio não. do processo e já estão Como que... pensando, Agora, como que é isso? quero A gente está na sair. metade já querendo upgrade, gente. O negócio é muito bom. De verdade, é muito bom. E aí a questão do tempo, né, Anitta? Até mesmo no grupo a gente vê que algumas pessoas. Tá todo mundo na vulnerabilidade, eu também tive semana que eu cheirei uns 3 dias no grupo, praticamente, e não me importei de expor minha vulnerabilidade. A questão da agenda e da prioridade, como você falou, você me desafiou. Ah, tem gente que consegue. Eu abri a minha agenda, eu não tomei essa decisão tão loucamente, vamos dizer assim, no impulso, na ansiedade. Não tomei. E ainda liguei para o meu mentor. Eu falei, olha, você colocou uma regra na nossa mentoria individual que eu não podia fazer com a mentoria. Tenho notícia para te falar. Vamos conversar? Quero conversar com você. Porque essa decisão você vai ter que tomar junto comigo. E eu preciso convencer você a mudar de ideia. Aí a gente marcou. E eu sou boa estrategista, né, meu bem? Agora eu assumo isso. Aí, antigamente eu negava. Agora eu assumo. Aí fui, negociei com ele, eu falei, não, eu vou, eu consigo, você sabe que eu consigo, você já fez outros processos comigo, eu consigo. Eu comecei a falar, aí ele tá me dando 3 motivos para me provar que você vai conseguir dar conta das duas. Eu dei. E ele falou, então tá, vai lá, se joga. Então é sobre isso. Porque assim, antes de eu falar com ele, eu já tinha a minha agenda.
Então, peraí, o que que eu posso tirar agora? Foi o que eu te Quais foram os perguntei, motivos, Paty, que você deu para né? ele? Então, primeiro que eu coloquei que ele sabe que eu sou determinada, eu sou comprometida e eu tenho foco. Só que aí eu mostrei para ele que eu estava tirando algumas coisas da agenda. Eu não ia sobrepor uma carga em cima de mim. Falei, não. Aí ele falou, você falou que ia fazer com leveza. Ok, eu já olhei para minha agenda, mostrei para ele o que, que eu ia tirar. Entendeu? E aí, quando eu tirei e botei você no lugar das outras horas, ele falou, ok. Aí você está fazendo com maturidade. Né? Legal. Porque não é você comprar mais um curso e não fazer. E gera Uhum. mais ansiedade para mim e interferir no processo dele. Porque eu não ia dar conta e eu ia ficar ansiosa. Então, quando ele viu que eu estava fazendo isso com inteligência estrategista, de que eu tirei algo nesse primeiro semestre, falei, ok, vou jogar essa coisa aqui para o segundo semestre. Ou vou guardar na gaveta. Eu tenho uma prioridade aqui que é aprender com ela agora. Porque eu quero aumentar os meus atendimentos em grupo. Né? Que Excelente. presencial eu já fazia agora, em grupo online. Eu não sei o que tem aqui não, mas a gente vai descobrir. Vamos sim. Eu vou te Eu não ajudar, sei não, mas óbvio, essa criança vai pular qualquer hora aqui. não, vou te Mas, assim, ajudar por isso também. que eu te falei, só para a gente concluir mesmo, que não tinha a ver com organização. Tinha a ver com essa questão que a Lorena falou, que eu foquei em bater a meta em si, no dinheiro, no valor. Eu foquei no valor, inicialmente. Depois eu foquei no produto, que era crença, que não era, na verdade, o produto. Você falou assim, cada um tem o seu método. Eu estou aqui para ajudar vocês a se aprimorarem e ter o resultado que eu tive. Era isso. Só que eu não tinha entendido isso. Lembra lá no início que eu fiz uma pergunta? Do, da, Logo que você começou, que eu falei, 3K, não sei o que, eu não estou entendendo muito isso. Foi bem no Uhum. início. Então, eu Foi. não entendi isso e agora eu também não tinha entendido essa questão do método. Que eu poderia adequar o meu método à sua mentoria, que é isso que você deixou bem claro aqui hoje. Uhum. Então, assim, mas tá tudo bem, aprendi e agora eu vou fazer certinho. Então, assim, e aí, uma outra coisa, assim, para finalizar, que eu ressignifiquei toda essa confusão que eu fiz do método, foi assumir que eu sou boa estrategista, que por isso que eu estou na mentoria, eu precisava elevar o meu nível de consciência. E como a Ana falou, Paty, se elogia. Então eu falei, ok, eu escolhi, eu sou estrategista, eu estou no caminho certo. Eu errei, ok, né? E aí eu criei uma frase muito engraçada, que eu amo vender, né? E tem uma outra positiva que eu coloquei, que eu crio. Eu não copio os outros. Eu tenho energia criativa. E eu tenho. Uhum. É isso aí. Muito Porque eu bom, estou vendo muito Paty. no marketing digital, Anitta, as pessoas copiarem o outro. E eu não quero Mas copiar você. sabe Eu que, quero o que pegar o seu acontece? método e transformar ele. Então, por isso que eu falei, eu tenho a energia criativa. É, mas essa coisa de copiar não tem problema. Sabe por quê? A pessoa que não tem integridade, ela não vai conseguir se manter por muito tempo. Entendi. Então as pessoas vão perceber que é um fake, né? Que não é, a pessoa Uma não hora tá cai, sendo né? íntegra. É um personagem, né? Então, assim, tem uma hora que a pessoa não consegue manter, porque manter um personagem por muito tempo é difícil. Tem uma Sim, hora que o que ela é de verdade, a fonte dela ali vai aparecer e as pessoas vão perceber. Então, isso não me assusta, assim, porque é uma seleção natural, né? uhum. Dentro de E eu qualquer acho, área, de e qualquer assim, eu lugar. me conheci muito em relação à minha identidade de profissional desse período, porque quando eu fui usando as minhas estratégias para prospectar os amigos, algumas pessoas que já tinham feito processo comigo lá atrás, a palavra que eu mais ouvi foi acolhimento e confiança. Nossa, como isso me deixa feliz, Uhum. sabe? Eu confio em você, vai dar certo, sabe? E foi lindo isso para mim, como profissional, assim, descobrir que essas duas palavrinhas fazem parte que as pessoas se identificam comigo, além da alegria, que a alegria é número um, não tem jeito. Eu sou muito Uhum. palhaça, eu gosto de ser alegre, eu escolhi viver alegre, independente do que aconteça. Eu sou aquela pessoa assim do grupo que tá todo mundo, tipo, deu tudo errado, eu faço uma piada, mas uma piada engraçada mesmo para tirar o foco da dor, né? Não é piada sem graça, não. Uma piada que faz sentido para te tirar do foco da dor, né? Então eu já consigo fazer isso, né? Com muito treino. É o treino que a gente fala o tempo todo, né? Então, É um assim, treino.
Sem Quando eu dúvida. faço isso, que eu falo que eu faço uma piada para tirar do foco da dor, é exatamente para isso, sabe? Para as pessoas realizarem o que elas querem focar. Ok, vamos quebrar o paradigma aqui. Aí eu quebro e faço as pessoas voltarem para o centro quando eu estou fazendo mentoria de gestão de processos. Então é isso. Excelente. Lindeza, vamos tirar a nossa foto aqui? Vamos, linda e maravilhosa. Põe lá no Deixa grupo eu para mim. tirar mais uma, peraí, deixa eu tirar mais uma. Aí. E aí replica lá para eu poder repostar nos stories. Anitta, Tá, então, vamos só finalizar o que você falou. Eu estou vamos, feliz vamos. demais, está na sétima Por mentoria, né? Sétimo dia. Feliz demais, porque o número 7 é o meu número, então eu bati também essa meta, porque o 7 é o meu número da sorte. 79. Então, como a Ana falou, né? Sou muito grata porque eu já aprendi o método, não segui ainda como deveria, mas me sinto muito orgulhosa dessa virada também que eu dei. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, de me orgulhar. A Aninha brincou isso comigo dizendo assim, Paty, você é foda, você deu uma virada. E eu falei, caraca, eu não me acho foda, né? E aí eu falo, não, eu não me acho, de verdade, eu não me acho. Mas assim, hoje eu estou tomando uma certa consciência e hoje eu consigo, ao menos, me recompensar pelas minhas conquistas, né? Eu estou no passo a passo, né, em relação a isso. Mas hoje eu já consigo reconhecer, chegar assim para você, cara, realmente, eu tenho que me orgulhar de mim, porque foi demais essa virada. Se eu olhar para o início, que foi aquela dor absurda que eu senti, né? E que você conseguiu me tirar dessa dor para poder alavancar aí na mentoria e trazer tudo isso que a gente está trazendo aqui, de conteúdo, de venda, da clareza, né, que chegou para mim e que agora eu vou me empenhar, né, montando uma estratégia melhor, mais eficaz, para bater essa meta. E é isso. muito E eu estou bom, muito Paty. feliz. Estou muito Obrigada. feliz com a mentoria, muito orgulhosa de ter tomado essa decisão. Muito. Também. Estou muito feliz com você lá no grupo, tá? Muito Então é isso. obrigada, gratidão imensa. E bora junto, que ainda tem muito trabalho pela frente, né? Pois é, muito. Muito Beijo, mesmo. até mais. Fica com Deus. Obrigada, gente. Boa noite para todos que estiveram aqui. Aninha, obrigada por tudo. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.